Existe uma mentira que muitas mulheres acreditam. Quando a minha vida melhorar, eu vou conseguir organizar a minha casa. Quando eu tiver mais tempo, quando as crianças crescerem, quando eu estiver menos cansada, quando eu resolver os meus problemas, quando a minha vida finalmente entrar nos eixos. Mas você precisa entender que é justamente o contrário. E se uma pequena mudança dentro da sua casa realizasse também uma mudança dentro de você? Porque muitas vezes você não precisa começar colocando a vida inteira em ordem. Você precisa começar pelo que está na sua frente: uma cama, uma pia, uma gaveta, uma mesa, um cômodo. E quando você começa a organizar tudo aquilo que você consegue controlar, alguma coisa começa a acontecer também dentro de você. Hoje eu quero te mostrar 10 coisas que mudam quando você decide arrumar a bagunça da sua casa. E talvez a última seja a mais importante. Primeiro, você deixa de começar o seu dia já cansada. Você acordou e antes mesmo de colocar os seus pés no chão, você olhou para aquela casa e pensou: eu não vou dar conta. A bagunça ela não fica apenas do lado de fora, ela ocupa espaço também na nossa mente. Uma cama desarrumada, uma pia cheia, roupas espalhadas, objetos fora do lugar, tudo isso são pequenas informações que o seu cérebro precisa processar. Por isso, quando você começa o dia em um ambiente minimamente organizado, parece que existe um pouco mais de espaço também dentro de você. Não é sobre ter uma casa perfeita, mas é sobre você não permitir que a sua casa comece o dia gritando com você. Organizar o ambiente é muitas vezes uma forma de diminuir o barulho da sua mente. Dois, você para de desperdiçar o seu tempo procurando coisas. Quantas vezes você perdeu tempo procurando uma chave, um documento? Um carregador, uma roupa, um brinquedo que o seu filho quer justamente naquele momento. Parece pouco, mas são pequenos desperdícios que se repetem todos os dias. Quando cada coisa começa a ter o seu lugar, você recupera algo precioso, que é o seu tempo. E talvez você perceba que não precisava de mais horas no seu dia, mas você precisava parar de perder as horas que você já tinha. Terceiro, você começa a cumprir pequenas promessas para si mesma. Arrumar a cama parece algo insignificante, mas não é, porque existe algo poderoso em acordar e dizer: eu vou fazer isso e fazer. Você começa a ensinar para si mesma que a sua palavra tem valor. Uma pequena promessa cumprida, depois outra e depois outra. E até que você percebe, eu consigo confiar em mim novamente. E isso vai muito além de organização, porque uma mulher que aprende a cumprir pequenos compromissos consigo mesma começa aos poucos a reconstruir a sua própria disciplina. Quatro, você começa a tomar decisões melhores. Existe uma relação interessante entre o ambiente e as nossas escolhas. Quando tudo parece fora do lugar, muitas vezes você sente também dificuldade para decidir por onde começar. Então, quando você organiza uma coisa, depois outra, a sensação de caos vai diminuindo também. E você começa a levar essa ordem para as outras áreas da sua vida. Sua agenda, suas finanças, sua alimentação, seus horários, seus relacionamentos, até as suas emoções também. Você começa a perceber que a organização não é controlar tudo, mas é aprender a colocar cada coisa no seu devido lugar. Cinco, você descobre o quanto estava acumulando o que não precisava.
E talvez seja uma das partes mais profundas em organizar uma casa. Porque quando você começa a abrir os armários, gavetas, caixas, percebe uma coisa: você não estava apenas acumulando objetos, você estava acumulando histórias, roupas que você não usa mais, coisas quebradas que você nunca consertou, presentes que você guarda por culpa. Tem gente que guarda até embalagens de presentes, objetos que pertencem a uma versão antiga de você, que você não usa mais, que não faz mais parte da sua vida. E às vezes a casa começa a revelar aquilo que o coração também precisa aprender a soltar. Nem tudo precisa continuar com você. Algumas coisas fizeram parte da sua história, mas não precisam fazer parte do seu futuro. O sexto, sua casa deixa de consumir você e volta a servir você. Pense nisso. A sua casa existe para servir a sua família. Você não deveria entrar em um cômodo e pensar: eu preciso limpar isso, eu preciso arrumar aquilo, eu nunca consigo terminar. A casa precisa ser um lugar onde você possa respirar, onde seus filhos possam brincar, onde sua família possa conversar, onde você possa descansar. Por isso, a organização não é transformar a casa em uma vitrine, é fazer com que ela volte a cumprir o propósito para o qual ela existe, que é ser um lar. E o sétimo, seus filhos aprendem mais pelo que vem do que pelo que você fala. Então você pode passar anos dizendo para os seus filhos: guarde seus brinquedos, guarde suas coisas, cuide das suas coisas, coloque as coisas no lugar. Mas existe uma linguagem que os filhos entendem ainda melhor, que é a linguagem do exemplo. Quando eles veem você cuidando da casa, eles aprendem. Quando eles veem você devolvendo cada coisa no seu lugar, eles aprendem. Quando percebem que a organização não significa perfeição, mas responsabilidade, eles aprendem também. E você não precisa criar filhos que tenham medo da bagunça. Você precisa criar filhos que entendam: eu sou responsável pelo ambiente que compartilho com as pessoas que eu amo. O oitavo, você começa a ter mais vontade de cuidar de si mesmo. Isso é tão importante. E essa mudança ela é curiosa, inclusive, porque às vezes você limpa a cozinha, organiza o quarto, deixa o banheiro cheiroso, troca a roupa da sua cama e de repente você sente vontade de tomar um banho demorado. Quem nunca passou por isso, né? De ver a casa toda arrumada e depois você toma aquele banho gostoso e é tudo maravilhoso. Você quer colocar uma roupa bonita, você quer arrumar o cabelo, você prepara para ter uma refeição melhor, você senta para tomar um café com calma. Por quê? Porque quando você começa a cuidar do seu lugar, do lugar que você vive, muitas vezes você lembra de uma coisa que você tinha esquecido, que você também merece cuidado. Cuidar da casa não é e não deveria significar desaparecer dentro dela. Pelo contrário, uma casa bem cuidada deve ajudar você a se sentir viva dentro dela. O nono, você entende que disciplina gera liberdade. Em- E talvez essa seja uma das maiores descobertas, porque disciplina parece inicialmente uma prisão, porque você pensa, eu preciso arrumar, eu preciso guardar, eu preciso limpar. Mas acontece exatamente o contrário. Quando você cria pequenos hábitos, você deixa de viver apagando incêndios. 15 minutos por dia podem evitar horas de desespero no final de semana. Guardar imediatamente evita procurar depois. Limpar um pouco evita aquela grande faxina. Organizar hoje evita a sobrecarga de amanhã. Disciplina, ela não tira a liberdade, muito pelo contrário, ela devolve. Porque quanto mais você cuida das pequenas coisas diariamente,
Menos as pequenas coisas acumuladas controlam a sua vida. E vamos para o 10. Estamos chegando ao final desse vídeo. Você começa a enxergar a ordem de Deus. E aqui existe algo muito profundo. A Bíblia, ela nos mostra que Deus cria tudo com ordem. Ele separa, ele estabelece limites, ele dá propósito, ele coloca cada coisa dentro de uma ordem. Isso não significa que uma casa perfeitamente organizada seja sinal de uma vida espiritualmente perfeita. Não é isso que eu estou falando. Mas existe dias de doença, dias de cansaço, dias de criança pequena. Eu tenho duas crianças pequenas. Dias em que a casa simplesmente sai do controle. E tudo bem. Mas existe uma diferença entre uma casa que ocasionalmente fica bagunçada e uma vida que desistiu de cuidar daquilo que recebeu. Talvez organizar a sua casa seja também uma forma de gratidão, porque você está dizendo: Senhor, eu vou cuidar daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, da minha casa, da minha família, do meu tempo, dos meus recursos e também de mim mesma. E para terminar, talvez você esteja esperando a sua vida melhorar para começar a arrumar a bagunça da sua casa. Mas talvez você precisa experimentar o caminho inverso. Não precisa começar pela casa inteira. Comece por uma coisa, arrume uma cama, lave a louça, arrume uma gaveta, jogue fora aquilo que não serve mais, organize uma gaveta, guarde aquilo que está fora do lugar, abra uma janela para entrar um ar, coloque uma música agradável que você gosta e comece. Porque muitas vezes a vida não começa a se arrumar quando tudo muda. Ela começa a mudar no dia que você decide arrumar aquilo que estava bem na sua frente. E talvez hoje não seja o dia de colocar a sua vida inteira em ordem de uma vez. Talvez seja apenas o dia de começar. E se você precisa ouvir isso hoje, deixe aqui nos seus comentários. Eu vou começar. Porque uma casa não precisa ser perfeita para ser um lar. Mas um lar precisa de cuidado. E às vezes, quando você começa a cuidar do lar que você vive, descobre que também estava começando a cuidar de quem você é. E se você gostou desse vídeo, deixe aqui a sua curtida, compartilhe com uma amiga que precisa ouvir isso. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo no seu coração. Deus te abençoe.